Queremos, nessa manhã, cumprimentar a todo o povo de Deus com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia de salvação, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada a todos que estão ou podem nos ouvir ainda através dessa live, em qualquer parte do mundo ou em qualquer lugar onde você esteja, que alcançar essa imagem, nós queremos, te desejamos as maravilhosas bênçãos do Senhor. Mais uma vez, eu quero agradecer a Deus por ter nos concedido tão nobre oportunidade, inclusive de ter a honra também de estar chegando à sua casa, ao seu local de trabalho nesse momento. É para nós, sem dúvida alguma, um momento muito especial. E eu quero, nessa manhã, te convocar. O tempo aqui dispensado é muito pouco, portanto, eu quero te convidar a deixar aquilo que você está fazendo, de se preocupar com o que vai acontecer amanhã. Na verdade, o momento em que vivemos, a vida das pessoas se deparam sempre com uma incógnita, uma pergunta, uma grande interrogação. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas eu quero que você despreocupe, eu quero que você esqueça o amanhã, eu quero que você se volte nesse momento, a sua atenção, o seu tempo, para ouvir a palavra de Deus. Vai ser muito rápido, né? Deixa aquilo que você está fazendo e vem conosco estudar a palavra do Senhor. Hoje, na manhã desse domingo, nós vamos estudar a lição de número 3, que traz um tema muito importante, os institutos da eleição e da predestinação dentro da teologia bíblica. Eu quero te convidar nesse instante para abrir as Escrituras Sagradas, lá na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 4. Efésios, capítulo 1, a partir do verso 4. A leitura da palavra de Deus diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis em si mesmo no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que prepusera a si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor de sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Como um texto áureo desse tema, nos dado a seguinte colocação: segundo a presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação
os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Pois bem, nesta manhã nós vamos estudar esse tema emblemático, esse tema magnífico, esse tema que tem sido palco de muitas discussões, onde há correntes que antagonizam no tempo, acerca das conclusões desse tema. Mas Deus vai nos abençoar e certamente ao final desta aula estaremos mais avançados no conhecimento da palavra de Deus. Eu quero te convidar nesse instante para falar com Deus. Onde quer que você esteja, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, se for possível, e curvasse a sua cabeça, e nós estaremos falando com o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, te agradecemos por ter nos concedido tão nobre oportunidade. Estamos aqui, ó Deus, para uma finalidade especial, estudarmos a Tua palavra. E sei, Senhor, que cumprindo com a Tua vontade, o Teu desejo, que Te conheçamos e prossigamos em Te conhecer. O Teu Espírito, o Teu 7 Espíritos, Senhor, espalhado sobre a superfície da terra. Eu tenho certeza, ó Deus, esse Espírito Santo, esse Espírito de graça, de sabedoria, esse Espírito de poder, certamente vai fazer com que cada um daqueles que estão nos acompanhando neste momento possam identificar e apreender as riquezas da Tua graça, colocado à nossa disposição através desta palavra. Deus abençoa todos que nos acompanham, abre-lhes o entendimento, para que possam entender e compreender aquilo, Senhor, que Tu tens a nos transmitir nessa manhã. Isso oramos a Ti e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nessa lição vemos sobre 2 assuntos: eleição e predestinação. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Pois bem, como havíamos dito aos nossos ouvintes e aqueles que nos acompanham, é um assunto que tem sido amplamente discutido, e há algumas teorias que não se entendem dentro desses conceitos. Quando nós falamos aqui em predestinação, em eleição, nós vamos estar falando, evidentemente, nas 2 grandes teorias calvinista, teoria calvinista, teoria arminianismo. Veja bem, quando nós falamos em arminianismo, quando nós falamos em calvinismo, nós vamos ver que estas 2 teorias discrepam acerca deste assunto. Nós vamos ver que, segundo o calvinismo, a eleição, Deus tendo elegido alguns antes da fundação do mundo, estes eleitos, estes predestinados, é uma predestinação, é uma eleição absoluta, incondicional. Por exemplo, se o Senhor elegeu um grupo no início, essas pessoas, evidentemente, estarão dentro de um conceito de salvos. É aquela história, uma vez salvo, salve para sempre. Agora, não há condição. E dentro dessa concepção nós vamos ver que então já há aqueles que são salvos serão salvos inexoravelmente, e aqueles que estão predestinados à perdição, não há o que fazer com eles, porque isso
é um fim inequívoco, um fim pré-determinado que eles, malgrado, terão que enfrentar. Então, vejam bem, notem bem que essa concepção calvinista, ela não flexibiliza, ela é rígida no que tange a liberdade do indivíduo, não é mesmo? Quer dizer, um indivíduo que, ainda que ele quisesse, então, ser salvo, ainda que ele quisesse apossar-se das misericórdias de Deus, se ele se enquadrar dentro desse padrão, desse grupo dos não predestinados, então não teria jeito. Então, quer dizer, notem bem que há uma rigidez no que tange a liberdade. O indivíduo não tem a liberdade, não há livre-arbítrio dentro dessa teoria. Nós não vamos, portanto, engrossar o tempo discutindo esse respeito. Mas a teoria arminiana defende que, não obstante o Senhor tenha escolhido previamente, de acordo, evidentemente, com a sua presciência tem a ver com aquela capacidade de Deus conhecer todas as coisas, conhecimento prévio, porque Deus é onisciente, e dentro dessa concepção sabemos que Ele sabe todas as coisas, Ele sabe as coisas reveladas e as não reveladas, tudo estão patente aos seus olhos, e tendo um conhecimento prévio de todas as coisas, o Senhor então elegeu um grupo em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Contudo, nós vamos observar que esta eleição prévia, essa predestinação, ela não vai de encontro à teoria do livre-arbítrio. Nós observamos, o Senhor sabia que se Adão comesse do fruto da árvore proibida, ele experimentaria a morte. Mas o que Deus fez? Deus deixou na sua liberdade. A sua liberdade é de agir. Deus proibiu Adão de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Mas Deus não impediu ele de comer. Então, notem bem que Adão tinha liberdade. É o livre-arbítrio. Ele tomou a decisão. Adão, evidentemente, quando eu me refiro ao primeiro homem, reportamo-nos ao primeiro homem e à sua esposa, Eva. Quer dizer, se convencidos pela serpente, comeram daquela fruta proibida por Deus, não havia dúvidas. O Senhor não deixou nenhuma sombra de dúvida para eles. Ele disse: olha, no dia que comerdes dessa fruta, certamente morrereis. É o salário do pecado, é a morte, é o salário da desobediência. Então, notem bem, e Deus não o predestinou para a morte, Deus não o criou para morrer, mas ele foi e comeu por sua livre e espontânea vontade, participou de algo que Deus proibira. Pois bem, aí nós vemos que nessa eleição, o Senhor sabendo todas as coisas, Ele sabe, conhece a vida das pessoas, como essas pessoas, em todo o tempo da sua existência, iriam se comportar, aquilo que elas valorariam, aquilo que elas achariam correto, aquilo que elas aprovavam. E o Senhor, assim, separa um grupo de pessoas, essas pessoas que agirão dessa forma, essas pessoas que agirem desse jeito, dessa forma. O Senhor dá um prêmio a essas pessoas. Ele vai dar um prêmio a essas pessoas. Esse prêmio seria predestinação, seria salvação, sem interferir, portanto, na condição de livre arbítrio.
da liberdade de ser, da liberdade de ir e vir, da liberdade de expressar, de falar, de viver, não é mesmo? Notem bem, aqui na nossa lição, no título 1, diz o seguinte, no capítulo 1, né? Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. A eleição divina. A eleição, aqui nós observamos que essa eleição divina, ela apresenta 3 aspectos. Ela é cristocêntrica, ela é antes da fundação do mundo, e nós vamos ver essa característica de ser santos e irrepreensíveis. Pois bem, quando eu me atenho a esse aspecto, fomos escolhidos em Jesus, por isso ela é cristocêntrica, porque Ele nos escolheu em Cristo. Então ela é cristocêntrica. Por que ela é cristocêntrica? Por que cristocêntrica? Observem, vem comigo, vamos para a palavra de Deus. Se nós formos lá para o Evangelho de João, nós vamos ver que João escreveu, lá no capítulo 1 do seu Evangelho, a partir do verso 1. No princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. Verbo aqui, para o seu entendimento, é sinônimo de palavra. Verbo é sinônimo de palavra. Então, no princípio era o Verbo, eu posso dizer, no princípio era a palavra. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Essa palavra veio para os que eram seus. Mas, olha a eleição manifestando aí, ó. Mas os seus não receberam. Mas todos quanto lhe receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Correto? Notem bem, essa palavra, o verbo que é a palavra é o próprio Deus. A palavra é Cristo. E nós vemos lá no livro de Apocalipse, no capítulo 21, capítulo 20, do trono branco, um cavaleiro que se assenta sobre um cavalo branco, tem escrito na sua coxa, fiel e verdadeiro, e ele sai para lutar, da sua boca sai uma espada aguda de 2 gumes, e quem é aquele cavaleiro que sai para vencer? Quem é aquele cavaleiro que sai para vencer? Está escrito que ele é a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? A palavra de Deus aqui é o sinônimo do Messias. Por isso diz que essa escolha ela é cristocêntrica. Ela é cristocêntrica, porque nós vamos ver que Cristo é a oportunidade de resgate, a oportunidade de salvação que Deus concede ao homem, correto? Então, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, a palavra se manifestou, e é através desta palavra, essa palavra que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus, senão por ela, entendeu? É a palavra de Deus é Cristo. Por isso, em primeiro lugar, essa eleição, ela é cristocêntrica. Evidentemente, eu quero já te chamar a atenção que nós vamos, daqui para frente, estar sempre focando nesse mesmo assunto. Pois bem, antes da fundação do mundo, quer dizer, antes de existir terra, antes de existir sol, antes de existir Marte, Vênus, Júpiter, Urano, Netuno, Plutão, as estrelas, as nuvens, a atmosfera, a litosfera, a estratosfera, antes de existir o cosmos, antes de existir as coisas tangíveis, por exemplo, antes do mundo, antes que existisse tudo isso que você conhece como mundo, Deus já havia elegido,
Deus elegeu um grupo de pessoas. Em Cristo, Deus elegeu um grupo de pessoas na sua palavra, né? Nós vamos observar que tudo, essa eleição, essa ideia arminiana, ela vai na base da condição. Observamos que tudo, essa escolha, essa eleição, essa escolha, está lá pautada, por exemplo, no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, onde as pessoas que decidem, as pessoas que acatam a palavra de Deus, a sua ordem, elas têm, de uma forma incondicional, indescritível, o favor e as bênçãos de Deus, correto? E antes da fundação do mundo, então, o Senhor destinou um grupo para ser salvos, nestas condições, desde que, evidentemente, estejam submetidos à sua palavra, correto? E quando nós observamos, qual era o objetivo do Senhor nesse negócio? Que Deus, qual era o escopo, a finalidade de Deus nesse negócio? Finalidade de Deus nesse negócio é exatamente o quê? O aperfeiçoamento dos santos, o aperfeiçoamento desses escolhidos. E essa perfeição, nós observamos e vamos continuar observando no curso dessa lição, que ela se constitui em um processo, né? Ela se constitui em um processo. Quando nós observamos, para entender melhor o objetivo de Deus, olha que maravilha, nós vamos lá na epístola do apóstolo João, lá no seu capítulo, na primeira epístola, no capítulo 3, no verso 2, e lá vai estar escrito que ainda não é manifestado o que havemos de si, porque na condição, hoje somos como filhos, hoje nós somos como filhos de Deus, e ainda não se manifestou aquilo que havemos de ser. Ou seja, essa palavra está dizendo que por mais que alguém se esmere na obediência, na dedicação, à fé, à palavra de Deus, estando num corpo de carne, ele não pode alcançar a perfeição. Mas diz a palavra o seguinte, olha só que maravilha, quando aquele que é perfeito vier, então seremos semelhante a ele. Aí está a maravilha. E isso é a finalidade de Deus, o objetivo de Deus em Cristo. Quando aquele que é perfeito vier, então seremos iguais, seremos semelhantes a ele. Essa semelhança com Deus, a semelhança com o perfeito, isso quer dizer que seremos aperfeiçoados. Seremos aperfeiçoados, então seremos o quê? Santos e irrepreensíveis. Seremos santos e irrepreensíveis. E as condições da eleição? A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina, por exemplo, que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todo. Evangelho de João, capítulo 3,16. Engraçado que essa passagem você vai observar que Deus, Ele ama a todos os seres humanos. Deus aqui, Ele não exclui a prostituta, Deus não exclui o assassino, Deus não exclui o ladrão, Deus não exclui o criminoso de um modo geral, o devasso, Deus não exclui os idólatras. No que tange a palavra amor, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa palavra mundo, eu quero que você entenda, substitua a palavra mundo por homens. Deus amou os homens de tal maneira. Eu digo para você que está me vendo, que está me ouvindo, Deus te amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho
unigênito, para que nele você pudesse ter a vida eterna. Torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Aqui que entra o segredo da eleição. Deus, lá, antes de existir ser humano na face da terra, antes de existir a própria terra, Ele sabia, sem intervir na liberdade da pessoa, Ele sabia que algumas pessoas creriam em sua palavra. Algumas pessoas creriam em sua palavra. E essa crença resultaria na seguinte coisa: a essas pessoas que crescem em sua palavra, Ele daria a elas, Ele decidiu dar a essas pessoas um prêmio, a salvação, que é a predestinação. Lá, para você ter uma ideia dessa concepção arminiana, como ela se enquadra dentro da palavra de Deus, nós vamos primeiro, para entender melhor esse assunto, eu quero te convidar para ir lá para a carta de Apocalipse, lá para o livro de Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20, e nós vamos ver que o Salvador diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Aí entra a condição, começa a condição: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Quer dizer, ele só vai entrar na sua vida. Deus, através de Cristo, através da sua palavra, só vai entrar na sua vida se você permitir, meu irmão. E você é a partir do momento que você ouve a palavra, é a partir do momento que você concorda com isso que eu estou te falando, isso é fé. E você permite, Deus vai entrar na sua vida e vai haver uma grande transformação. Diz a palavra de Deus, complementando ainda essa ideia, Jesus, quando ele estava ensinando, ele disse o seguinte: é chegada a hora, e agora e a hora já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Ou seja, os mortos ouvirão a palavra de Deus. Mortos aqui não se refere àqueles que estão no cemitério, aqueles que estão inumados, aqueles que foram cremados, aqueles cujos corpos não se encontraram porque se perdeu nas águas, foram consumidos pelas chamas de fogo. Os mortos aqui são todos aqueles que não estão separados de Deus pelo pecado. Estão circulando por aí, falando, negociando, fazendo projeto do amanhã, mas estão mortos diante de Deus. Só que ele fala o seguinte, todos os mortos, a ideia da palavra dá a entender que todos ouvirão a palavra de Deus. Aí vai entrar os escolhidos, aí vai entrar os escolhidos. Quem são os escolhidos então? Lá, escolhidos previamente. Mas nesse grupo, denominado os mortos, que hão de ouvir a palavra de Deus, tem um grupo que vai ouvir. Todos ouvirão. Mas ouvir aqui, já não é simplesmente ouvir, eu posso chamar aqui, ouvir em dois sentidos. Primeiro caso, todos os mortos ouvirão, isso é ouvir lato sensu. Ouvir lato sensu. Todos os mortos ouvirão. Aí ele fala assim, mas há de ser que aqueles que a ouvirem, aí já é ouvir stricto sensu. É ouvir através da fé, correto? Ouvir através da fé, e é o que acontece, viverão, é a recompensa. Aqueles que ouvirem, viverão. Aqui ocorre a eleição, é a condição, aqui ocorre a eleição. Veja bem, entretanto, esse meio não é meritório, ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Então veja bem
que essa salvação ela é condicional, ela é pela graça, é de graça, ninguém merece, e só o sangue de Jesus, só o sacrifício vicário dele, pode remover a mancha denominada pecado, que nos separava de Deus, ou que separa o homem de Deus. Só o sangue de Jesus pode remover essa mancha, pode remover a causa da separação e promover, evidentemente, a reconciliação. Então, a eleição, você vai ver mais adiante, ainda no mesmo assunto, que ela se consuma mediante essa condição de você aceitar a palavra através da fé. E o terceiro, fechando aqui a finalidade dela, que é o aperfeiçoamento, né? O aperfeiçoamento, ó. Paulo enfatiza que a eleição tem um objetivo específico de sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Aquilo que dissemos, sermos perfeitos. Nesse aspecto, o vocábulo grego agios, santo, significa separado do pecado. Separado do pecado. O adjetivo grego amomos, irrepreensível, expressa a ideia de algo sem defeito, inculpável, né? Alguém que é irrepreensível é aquela pessoa que não precisa ser repreendido. Aquela pessoa que não precisa ser repreendido, correto? Irrepreensível é a pessoa que não precisa ser repreendida porque ela é correta. Está bem? Então veja bem. Então aqui vejamos, os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão de ética e moral devida para agradar a Deus. Olha que maravilha. Alguém decide por uma vida de santidade, objetivando agradar a Deus. Isso é maravilhoso. Nesse quarto item desse primeiro ponto, 1.4, ele vai falar o seguinte, aí na sua lição, você acompanha comigo, a nova vida dos eleitos. Eu vou passar por ela rapidamente, e depois eu quero voltar nesse 1.4, quando nós estivermos estudando o ponto 3, o título, ponto 3.2, a predestinação e o amor. Nós vamos abordar esses dois assuntos juntos para facilitar melhor a sua compreensão. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera. Evidentemente que o autor dessa revista, desse estudo, ele não estabeleceu aqui um número clausus. Ele não estabeleceu aqui um número definido de atos que aquele que decide servir a Deus, aquele que decide em obedecer a sua palavra, deixa para trás. Isso é apenas a título de exemplo, né? E ainda severas advertências contra as fornicações, impureza, avareza, embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus o quê? Uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final do dia de Cristo. Então veja bem que você, ao ouvir a palavra de Deus, né, como nós dissemos, é a dizer que aquele que ouvir a palavra, os mortos ouvirão, e aqueles que a ouvirem, viverão. E dentro dessa ideia de você ouvir a palavra de Deus, você ouve isso pela fé, e ouvindo pela fé você passa, a partir daí, você passa a mudar de vida. Você passa a mudar de vida, muitas coisas que você praticava, você vai deixar de praticar. Vem comigo para a palavra de Deus. Veja bem, imagine você uma determinada situação. Jesus, certo dia ensinando a multidão estava sempre cercando-o, e ele diz o seguinte:
Olha, a palavra diz: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu. Então nós sabemos que Jesus desceu do céu e retornou para o céu, certo? Deus veio do céu e voltou para o céu. E ele diz o seguinte: quem quiser vir, olha a condição que explica a teoria da eleição. Quem quiser vir após mim, notem bem que não é obrigatório, como nós te apresentamos lá na carta de Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20, que nós apresentamos lá no capítulo 3, no verso 20 de Apocalipse, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Nós vemos uma condição, a condição é abrir a porta, e aqui nós vemos a mesma condição, ela se efetivar. Se alguém quiser vir após mim, se quiser, não é obrigado, certo? Se alguém quiser vir após mim, tem uma condição, tem uma segunda condição. Qual é? A si mesmo se negue. Se você for capaz de negar a si mesmo, abandonar essas práticas, negar a você mesmo é você deixar de fazer algumas coisas que você vai descobrir que Deus não gosta que faz aquilo. Se Deus não gosta que faz aquilo, eu não vou fazer mais. É simples. Deus não leva aos tempos da ignorância. O castigo para aquele que tem conhecimento da verdade é bem mais severo do que para aquele que é ignorante quanto ao assunto. Se você sabe que contar mentir desagrada a Deus, então para que mentir? Como diz o hino, né, o louvor, um louvor que diz: para que mentir se a verdade ameniza a dor, né? Deus ama a vida, então para que matar? Se você sabe que matar alguém, como está escrito lá no nosso Código Penal, no artigo 121, matar alguém é algo que desagrada terrivelmente a Deus, então para que matar? Tem muitas pessoas que matam com armas de fogo, tem muitas pessoas que matam com armas brancas, e tem muitas pessoas que matam com palavras, matam com os desejos, com os pensamentos, com atitudes, vai matando as pessoas, vai matando a pessoa aos poucos. Então para de matar de hoje em diante. Lembre que o Deus que eu te apresento nessa manhã é o Deus da vida. E a ideia aqui é o seguinte: quem mentia, não mente mais. Quem furta, para de furtar. Quem expressa palavras torpes, deixa ela para trás. E assim sucessivamente. E muitas outras práticas caracterizadas como pecado. Então você vai deixar para trás. Isso é a sua escolha. Você faz isso porque você está fazendo uma escolha. Você está preferindo o quê? A palavra de Deus. Preferindo a palavra de Deus a essas condutas humanas, indesejáveis e réprobas perante a palavra, perante o Senhor. Vamos ao segundo ponto: predestinação para filhos de adoção. Nessa ideia de predestinação, eu quero chamar a atenção. É claro que esse exemplo aqui é um exemplo, eu diria até muito frágil. Ele é um exemplo, eu diria, não muito adequado. Contudo, ele vai te permitir ter uma ideia de escolha, ter uma ideia do que é escolhido e predestinação. Lembrando que escolhidos antes da fundação do mundo significa ser escolhido antes, escolhido previamente. Deus, pelo seu infinito conhecimento, escolheu alguém, da mesma forma como os predestinou. Quer dizer, os contemplou com um galardão
especial. Aquele galardão que ele disse ser de nosso pai na fé, Abraão, quando ele disse: Abraão, eu sou o seu escudo e o seu muitíssimo galardão. Eu quero só fazer um paralelismo. A nossa carta política, nossa Constituição, lá no seu artigo, vem comigo, ó. A nossa Constituição, lá no seu artigo 12, ela estabelece um conceito de nacionais para a Constituição da República Federativa do Brasil. O conceito de nacionais estão estipulados, disciplinados, no artigo 12. No artigo 12. E diz o seguinte: serão brasileiros todos aqueles que nascerem, olha só, em 1988, quando o poder constituinte originário se reuniu para fazer aquela carta política atualmente em vigor, a qual disciplina essa matéria em seu artigo 12, lá está escrito da seguinte maneira: são brasileiros natos aqueles que nascerem no território nacional. Território, evidentemente, aqui está compreendido o nosso território físico, né? Compreendendo todas essas áreas limítrofes, e o território nacional, inclusive os territórios fictos, que são as embarcações públicas brasileiras, onde quer que esteja, e assim sucessivamente. Pois bem, aqueles que nascerem em território nacional é brasileiro, exceto se for um filho de estrangeiro e esse estrangeiro estiver a serviço do seu país. Pronto. Então, quer dizer, o constituinte originário, ele aqui elege, ele aqui está predestinando quem são os brasileiros. Ele está predestinando aqui quem são os brasileiros. Aí ele vai: aqueles que são filhos de brasileiro, que nascem no estrangeiro, ainda que, quer dizer, estando eles a serviço do Brasil, do Estado brasileiro, eles são brasileiro nato, ainda que tenha nascido na América do Norte, tenha nascido na Europa, no Japão e assim sucessivamente. O constituinte, aqui ele diz, ele está predeterminando, ele está predestinando que essa pessoa que nasce lá no estrangeiro, sendo filho de brasileiro, ele será considerado brasileiro. Aí depois é um fato interessante, e sem entrar em detalhes em todos a parte daqui, até porque que nós não estamos aqui numa aula de direito constitucional, mas aí eu quero apenas só fazer um paralelo para você entender de predestinação, a ideia de predestinação, a ideia de eleição. E da mesma forma ele estabelece que nesse mesmo capítulo, que aquele brasileiro que depois de um determinado período que ele viver no Brasil, ele pode adquirir essa naturalidade brasileira, que são os brasileiros naturalizados, se tornar um brasileiro também, com todos os direitos inerentes aos brasileiros natos, exceto com algumas exceções previstas por alguns cargos públicos, por exemplo. Não vamos entrar nesse detalhe. Então nós observamos que aqui o constituinte, ele predestinou, ele não está, ele predestinou alguém para ser brasileiro. Então veja bem, voltando para a matéria que nós estamos falando, Deus, antes da fundação do mundo, ele previu aqueles que andarem dessa e dessa maneira, aqueles que se submeterem à minha palavra. Notem bem, aí que está a liberdade, aí que está a condição. Aqueles que submeterem à minha palavra, aqueles que ouvirem a minha palavra, Deuteronômio, capítulo 28, entendeu? Uma questão de escolha, serão considerados, nesses termos aqui, entra a predestinação, considerados o quê? Cidadãos do céu. Então aqueles que se enquadrarem
dentro dessas condições estabelecidas na palavra de Deus, serão cidadãos dos céus, independente de quem é que seja. E é importante ressaltar que ele fez isso para todos. Deus não tem prazer na perdição de ninguém. Deus não tem prazer em lançar ninguém no inferno. Deus não tem prazer na morte do homem. Deus quer que todos vivam, quer que todos se arrependam, quer que todos tenham um excelente fim. É que nós vemos, né? Voltando ao texto, o termo grego proorizo, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela proposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, a escolha feita por Deus através da sua palavra, de um povo para si mesmo. E que a predestinação abrange o que acontece com esse povo, é aquilo que eu falei. A predestinação é o prêmio da soberana vocação de Deus. Você é eleito em Cristo quando você atenta para a palavra de Deus, e a ela submete, e agindo assim, você recebe, nesse sentido, um prêmio. Você recebe um prêmio que é a salvação. Esse é o galardão, é o verdadeiro galardão. E aqui nós vamos, no ponto 2, falar de adoção. Paulo, o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano de salvação a adoção de eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Adoção, vou ler os 2 pontos, né? Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-nos com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, a filiação divina. Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Então, Deus conhece a redenção e a remissão dos pecados, concede a redenção e a remissão dos pecados, e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba, Pai. Isto é o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, das promessas de Abraão e da vida eterna. Tendo sido conceitos por Deus, fomos transformados em filhos, para seu louvor e glória. Para explicar essa ideia de adoção, eu quero, inclusive, fazer menção aqui, uma época, fazer menção ao pastor Jander, né? Pastor Jander Margalhões de Castros, presidente da Igreja Assembleia de Deus de Ipanema e região. Grande abraço, que Deus abençoe o pastor Jander, amigo nosso. E ele esteve aqui uma época ministrando a palavra, e ele entrou nesse assunto, e abordando esse assunto ele dizia o seguinte: filho na casa de pai. Quando você chega na casa de um irmão seu, chega na casa de um tio, você chega na casa de um amigo, você chega com todos, evidentemente é recepcionado. Se você é recepcionado, por exemplo, numa sala de estar, ali você vai permanecer, e a menos que alguém da casa te convida para conhecer outros compartimentos daquela residência. Não é assim que acontece na prática? Se você é convidado para ir à casa de um amigo, quando você chega lá, você vai se restringir a sua estada àqueles locais
pré-estabelecidos para você ficar. Você não vai, por exemplo, entrar no quarto dele. O quarto, até porque o quarto é um local de intimidade. Inclusive a própria palavra de Deus fala, explica isso na oração. Quando nós vamos orar, nós devemos entrar no nosso quarto e fechar a porta. Quando nós falamos em quarto, nós estamos falando de intimidade. Você não vai, por exemplo, invadir a geladeira do indivíduo. Você não vai invadir a geladeira dele, entendeu? A menos que ele te convide para mostrar alguma coisa ali. Essa é a regra, não é mesmo? Mas uma coisa é diferente. Quando você chega na casa, aí isso o pastor Jander falou aqui, usando a palavra, ele diz o seguinte: quando você está na casa de filho, na casa de pai, é diferente. Ele chega, abre a geladeira, vai lá e pega alguma coisa para beber e fecha a geladeira com o pé, entendeu? Ele abre com a mão e até com o pé ele vai e fecha a geladeira. É aquela liberdade de estar na casa de pai. E eu até estava lembrando, né, uma outra figura que encaixa aqui muito bem. O genro, né? O genro e a nora. Então, quer dizer, eu me lembro quando eu conheci minha esposa, aí eu cheguei assim, bem ressabiado na casa do meu sogro e tal, aquela coisa toda. Mas o tempo foi passando, né? E daqui a pouco eu casei com a minha esposa. E a partir do momento que eu casei com a minha esposa, eu passei a ter uma certa liberdade na casa do meu sogro. Quer dizer, liberdade até mesmo para ir lá na geladeira. Não quer dizer, por quê que eu tive essa liberdade para ir na geladeira? Porque nessa condição, eu passei a ser filho dele por adoção. Embora não é assim considerado em regra, evidentemente, no nosso ordenamento jurídico, mas tem alguns paralelos, entendeu? Tem alguns paralelos. Por exemplo, aqui, criando uma história hipotética. Se Felisberto conhece a Tana Gildetina, duas figuras hipotéticas. Felisberto conhece a Tana Gildetina, se interessam um pelo outro e namoram, e vão a um matrimônio, até que um dia chega um matrimônio. Quer dizer, a partir do momento que eles casam, a mãe de Felisberto, que é a sogra de Atana, nesse caso, ela passa a ser mãe por afinidade. Os pais consanguíneos, os parentes consanguíneos de um dos cônjuges passam a ser parentes por afinidade do outro cônjuge. E nessa linha reta aí, sogro vira pai, sogra vira mãe. E aí que está o critério da adoção. Quando eu usei a expressão da naturalização, é a mesma coisa. Quer dizer, quando um estrangeiro vem para o Brasil e o Brasil permite que ele se torne um brasileiro, o Brasil, nesse caso, está adotando esse estrangeiro. E aqui o critério é a mesma coisa, irmãos. O critério é a mesma coisa. Através da palavra de Deus, nós somos adotados filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos intimidade com Ele. Correto? Nós temos intimidade com Ele. Eu quero te chamar, meu tempo já está esgotando. E nós temos ainda um ponto muito importante. Eu quero chamar a sua atenção para ele. Que esse aqui é a conclusão de toda essa matéria, né? A sublimidade, olha só. A sublimidade dos objetivos divinos na predestinação, né? Lembre-se que nós falamos que nós íamos dar mais uma voltada no quarto item do primeiro ponto, né? A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Veja, está vendo? Tem nada de incondicional. Ele não predestinou incondicionalmente ninguém à perdição, mas deseja que todos se arrependam e convertam dos seus maus caminhos. Deus amou todos os homens. Jesus veio para todos. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência
a condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação, em que Deus decretou e escolheu uns que vão para o céu e outros para o inferno. Nossa declaração de fé severa, segura, que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Meu irmão, minha irmã, preste atenção aqui, por favor. Preste atenção aqui. Até porque eu não sei se Deus vai me conceder essa oportunidade de estar com você novamente. Se Ele me chamar hoje, amém, eu vou encontrar com Ele, estarei feliz. E não sei se eu vou ter oportunidade também de falar com você novamente. Então preste atenção aqui, por favor, que eu vou te dizer. No assunto da predestinação, aqui, nós vemos claramente, concluindo, nós vemos claramente uma condição. E mais uma vez eu estabeleço um paralelismo com o direito, o nosso direito. Existe um conceito jurídico, existe um ditado jurídico que diz o seguinte: o direito não socorre aqueles que dormem. Então, o direito, ele confere a você um direito. Agora, muitas das vezes, o fato de você ter um direito não significa que esse direito vai ser tutelado, se você não exigir a tutela desse direito. Correto? Se esse direito, por exemplo, você estiver exercendo esse direito e ele estiver sendo prejudicado, você pode exigir o direito de exercê-lo. Correto? Então, é por isso que esse conceito jurídico diz que o direito não socorre aqueles que dormem. Então, você tem o direito, você tem essa expectativa de direito, então você tem que exercê-la. Se você não exerce, pode acontecer duas coisas. Quer dizer, pode acontecer uma coisa, de duas formas. Você pode vir a perder esse direito. Quando você não exerce um direito que é seu, você pode perdê-lo, seja pela prescrição, ou seja pela decadência. Todos os dois institutos vai te levar à perda desse direito, correto? E a salvação não é diferente. A salvação, olha só, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem adotados. Serão adotados. Então, olha só, mas para que você seja filho de Deus, para que você seja destinado à salvação, meu irmão e minha irmã, você precisa se habilitar na salvação. Você precisa se habilitar. Se você não se habilitar na salvação em Cristo, o tempo vai passar e você vai perdê-la, correto? O seu tempo vai passar. O seu tempo, eu quero te lembrar que a nossa vida na terra, ela passa muito rápido. Eu tenho 57 anos de idade e fico me lembrando os tempos que eu era uma criança, fazendo bagunça às vezes para minha mãe arrumar, e o tempo era só para entretenimento, até que nós ouvíamos a voz dela chamando-nos para o almoço, para o lanche da tarde. Era hora de tomar banho, jantar, etc. E na verdade esse tempo passou e eu hoje estou com 57 anos. Assim, 10, 15, 20, 30, 50, 100 passa como o dia de ontem. E eu costumo dizer o seguinte, dentro dessa concepção, a vida é um sonho, viu? Presta atenção aqui, ó. A vida é um sonho. É aquela flor de 11 horas que você observa pela manhã, é simplesmente um botãozinho. Por volta do meio-dia, aquela rosa linda, e à tarde ela murcha, seca e desaparece. Assim é a nossa vida. Esse sonho, essa vida que é um sonho, agora que está a complicação. É nesse sonho, meu irmão e minha irmã, é nesse sonho que você se prepara para a verdadeira vida que surge quando o sonho acabar. E fechando aqui, fechando o nosso tempo basicamente já esgotou, fechando aqui eu quero falar de predestinação e amor, juntamente com a novidade de vida dos eleitos. Para isso, eu quero te chamar para um termo hebraico.
Primeiro nós vamos lá para o livro de aos Hebreus, no capítulo 11, verso 25, que eu gostaria que você abrisse as escrituras sagradas, ao escritor anônimo, né? O escritor misterioso da Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, verso 25, diz o seguinte: na minha escritura está dizendo o seguinte: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Eu quero pegar essa primeira palavra aqui, escolhendo, analisando essa palavra no original lá no grego, aireumeai, lá na Bíblia de palavras-chave, eu descobri, pesquisando isso aí, eu descobri que inclusive tem escrituras que não traz a expressão escolhendo, traz a expressão preferindo, em vez de escolhendo, preferindo antes ser maltratado com o povo de Deus. Então aqui eu quero te chamar a atenção para esse termo, preferir. Esse termo preferir e escolher são sinônimos, é a mesma coisa. Lá no hebraico a palavra preferir é avá, preferir é avá, formado por 3 letras, mas aqui o que faz sentido são as 2 primeiras consoantes, o aleph e o vav. E como você sabe muito bem, o hebraico, cada palavra tem seu significado, né? Cada palavra tem seu significado. A palavra aleph significa força, a palavra aleph significa poder, e a palavra vav significa prego. Então a palavra avá, quer dizer preferir, significa força que prende no hebraico. A palavra preferir, força que prende. Mas que força é essa que prende? Então quer dizer, uma força prendeu o Senhor para que ele agisse assim, deixasse permitir ser maltratado com o povo de Deus, a ter o gozo por um pouco de tempo. Olha só, a ideia de preferir força que prende. Aí você vai entender porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa força prendeu, essa força fez com que prendeu o Senhor a você. Essa força prendeu Deus a você. Essa ideia da predestinação. Veja bem, eu vou lá para o livro de Jeremias capítulo 31, verso 3. Abra sua Bíblia aí, Jeremias capítulo 31, verso 3. Vamos ver o que está escrito aqui. Estamos fechando. Jeremias capítulo 31, verso 3 diz o seguinte: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei. Ei, olha aqui, com amor eterno te amei. Também com amável benignidade te atraí. Com amor eterno te amei, e com amável benignidade te atraí. Então quer dizer, Deus, a força, quando Deus amou o mundo de tal maneira, Ele preferiu amar o mundo de tal maneira. Aqui está essa presença, esse verbo preferir, uma força que prende, quer dizer, essa força prendeu Deus em amor, então Ele te amou fortemente. Isso explica, por exemplo, voltando lá naquela parte anterior, da nova vida dos eleitos, que nós, quando nós escolhemos o Senhor, nós preferimos o Senhor. Isso é aquela ideia, você tem a liberdade de escolher, e nessa liberdade de escolher, você escolhe o Senhor, e é o que diz o Salmo 16, verso 5a, né? Salmo 16, verso 5a, vamos ver o que está escrito. Salmo 16, verso 5a, Salmo 16, verso 2, Salmo 40, por exemplo. Sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste. Então eu disse, eis-me aqui, Senhor.
deleito-me em fazer a tua vontade. O Salmo 16, 5a diz o seguinte: o Senhor é a porção da minha herança. 16, verso 2: a minha alma diz ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Quer dizer, quando eu digo ao Senhor que eu não tenho outro bem além dele, eu estou preso ao Senhor. Então eu preferi o Senhor. Não quando você prefere o Senhor, porque ele já te preferiu primeiro. É o que diz a palavra. Quando você prefere, você escolhe: quem quiser vir após mim, assim mesmo se negue, tome a cada dia sua cruz e siga-me. Quando você toma a decisão, abandona os seus pecados e segue a Jesus, você está escolhendo Jesus. Só que antes o Senhor já te escolheu primeiro. Antes ele te preferiu. E é por força dessa atração, é por essa atração por Deus, pelo seu amor. É tudo por amor e não por obrigação. Estamos presos, nos tornamos servos dele por amor, porque o amamos e não queremos outro Senhor. E aí está a beleza dessa doutrina. A maior recompensa dela é recebermos o reino dos céus, onde ali teremos um galardão, o próprio Deus. Que Deus te abençoe nessa manhã, que você possa refletir sobre tudo isso que nós ministramos aqui nessa manhã, e você lembre que o Senhor te preferiu, o Senhor te amou primeiro, e você tem a oportunidade de amá-lo, você tem a oportunidade de provar para o mundo e provar para Deus, isso enquanto você está vivo, e certamente, e depois é só você receber o maior galardão que tem, é o próprio Deus. Ele é o nosso escudo e o nosso galardão. Que Deus te abençoe. Eu quero nesse instante orar por você, onde quer que você esteja. Se tiver alguém afastado da presença de Deus, se você ouvindo essa palavra, você foi tocado por ela, e você quer nesse instante fazer um pacto com o Senhor, eu quero orar por você nesta hora. Senhor meu Deus, nesse momento eu quero te rogar. Primeiro eu te agradeço por ter nos dado essa oportunidade de anunciar a tua palavra. Depois eu quero apresentar todas essas pessoas que estão me acompanhando e aquelas que ainda irão acompanhar, Senhor, nos locais mais diversos. Deus, as abençoe de uma forma completa. As abençoe, Senhor, de uma forma toda especial. De acordo com esta palavra, eu sei que o Senhor ama de uma forma toda especial, quase inexplicável, cada pessoa que nos acompanha nesta hora. Deus, perdoa essa pessoa que está voltando para ti. Senhor, perdoa ela. Senhor, perdoa, retira os seus pecados e reescreve o seu nome no livro da vida. E se tem alguém se chegando a ti, Senhor, da mesma forma, perdoa os seus pecados e escreve o seu nome no livro da vida. Senhor, assim eu moro a ti, entregando todos em vossas mãos, no nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.